Olá, prontos para mais um vídeo? Hoje eu vou trazer para vocês essa tiara. Eu gosto de mostrar até os acabamentos, certo? Ela fica muito bonita e eu vou fazer ela no tom vermelho, utilizando uma agulha 6 milímetros. 6 milímetros. Vocês utilizem uma agulha compatível com o fio que vocês estão utilizando, certo? E eu vou fazer um tamanho menor que esse aqui saiu um tamanho adulto. Eu vou passar as medidas deste, vou deixar na descrição e vou deixar uma referência que eu tenho para tamanhos de gorro na descrição do vídeo, que vocês podem utilizar como base para elaborar a tiara de vocês, certo? Então, assim, nessa aqui eu utilizei, ficou bem larguinha, eu utilizei 18 pontos, tá? Porém, como é para uma criança pequena, eu vou fazer para uma criança de aproximadamente de 3 a 4 meses, então eu vou utilizar um tamanho menor do que esse, bem menor. Vou fazer uma compacta, certo? Eu vou começar colocando 10 pontos na agulha, até porque senão o vídeo fica muito longo e se torna mais difícil das pessoas acompanharem, tá? Então, vou colocar 10 pontos na agulha. 2, 4, 6, 8. E vou elaborar ela passo a passo com vocês. Essa vai ser apenas uma, eu vou trazer mais, eu vou trazer com pontos diferentes e formas diferentes de trabalhar também, tá? Então, essa nós vamos começar com 10 pontos na agulha e vamos trabalhar o ponto ou Santa Clara ou ponto musgo. Eu o conheço como musgo. Não tem grandes mistérios. A gente só precisa trabalhar o ponto musgo. Todas as carreiras, vai e volta trabalhando o ponto musgo. E neste caso aqui, para quem chegou agora, são 10 pontos na agulha. Eu vou trocar de agulha porque essa agulha é bem difícil de trabalhar. Só um momento, já volto. De volta, agora com agulha, eu vou utilizar a agulha circular. Ela também é um tamanho 6 milímetros, certo? Porém, ela é mais fácil de trabalhar na bancada. Infelizmente, eu adoro trabalhar com a agulha plana. Infelizmente, não é possível. É difícil de fazer o vídeo com a agulha plana. Não é impossível, né? Mas é bem difícil. E como eu quero acelerar, quero que seja mais rápido, eu preciso que ele seja de uma forma mais fácil de ser produzida. Eu estou utilizando um fio molé, porém, ele se torna quente. Eu aconselharia utilizarem uma linha, uma amigurumi, algo assim,
para que ela não se torne um fio quente na cabeça das crianças, né? Ou até alguma outra linha mais geladinha. Lembrando sempre que há necessidade de adaptação dependendo do tamanho, dependendo do fio, dependendo da agulha que te utilizar. Então, é sempre importante salientar que conforme o fio que tu trabalha, tu vai utilizar uma agulha, né? E isso vai dar diferença no comprimento, na altura. Eu quero uma hora dessas dedicar uma aula só para fazer esse tipo de modificação. Porque é um aprendizado extremamente importante para quem pretende trabalhar com tricô. Para que tu faça a peça e não tenha que desmanchar. Se bem que não tem uma tricoteira que não teve que desmanchar. Nem aquela que tem anos de experiência não consegue fazer uma peça direto, sem fazer algum desmanche. Até inclusive, eu vou ver se na próxima bandana que eu trouxer, eu trago ela em linha. Porque o nosso Brasilzão é tão grande, tão diverso em temperaturas, aliás, o nosso mundo, né? Mas creio que boa parte dos meus vídeos tem alcance só no Brasil ou em locais com língua portuguesa. Isso aqui é uma peça pequena que a gente consegue tirar um dinheirinho extra, tá? Para quem está precisando de uma renda extra aí, se tu fizer, não tem quem não queira adquirir uma bandaninha para sua sobrinha, para sua filha, nesse sentido. Ela fica muito bonitinha. E eu tenho uma neta que adora usar essas tiaras. E ela não aperta, ela não maltrata a criança, ela, né? Ela se torna um acessório bem confortável. Ainda mais se você fizer a bandana, a pantufa, e já tem no canal algumas pantufinhas bem simples de serem feitas. E vou ensinar, nas próximas aulas, eu vou ensinar uma luvinha, bem simples de fazer também, tanto para criança quanto para adulto. Vou trazer para vocês. São kits que são fáceis de confeccionar para quem está começando e é uma forma de renda extra, certo? Espero que vocês gostem desse modelinho de bandana. Lembrando que esse ponto é o ponto musgo. Estou trabalhando no fio molê, mas você pode adaptar
para sua região, de repente, se é mais quente, você pode fazer todo em linha. Eu procuro sempre trazer para você as peças fáceis de serem confeccionadas para quem está começando, porque quando a gente está começando, às vezes a gente não tem grana para investir em agulhas, em fios, né? E essa é uma forma rápida de tu fazer o teu produto te trazer dinheiro de volta para que tu possa comprar mais fios, mais agulhas e que tu possa, não vou dizer que viver do tricô, né? Mas eu vivi do tricô durante muitos anos. O tricô era a minha fonte de renda principal. Não dá para ficar milionária, certo? Mas dá para fazer uma grana, principalmente quando a gente quer uma grana extra. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer ou assistindo um filme, assistindo uma novela, assistindo uma série, numa praça, viajando, dentro do ônibus de volta, indo para o trabalho ou voltando do trabalho. E se torna uma renda extra bem gostosa de ser praticada. Além do que, caso vocês queiram só para ficarem entretidos, né? É uma forma de presente bem interessante também. Vamos dar uma medida para ver que tamanho já está. Dessa vez eu vou utilizar a fita métrica. Lembrando que aqui agora, como ele tá, a gente tem que espichar ele, tá? Então, vamos espichar. Olha, ele já tá com aproximadamente 40 centímetros, tá? O que seria o tamanho para uma criança de aproximadamente 3 meses. Eu vou fazer um pouquinho maior. Então, vou dar mais algumas carreirinhas. Para só então encerrar. Falta pouco. Eu acho que
acho não. A minha intenção é fazer um para 4 meses, que é aproximadamente o tamanho da circunferência de uma criança. 42 centímetros. Como eu já estava com esse propósito, eu vou segui-lo até o fim. Olha, aproximadamente, dando uma esticadinha, certo? Porque ele vai esticar, então eu consegui chegar aos 42, certo? Ele chega mais? Chega. Mas eu não acho... Eu acho que ele deveria ficar assim, porque ele não vai apertar tanto a cabeça da criança, certo? Então, agora eu vou finalizar essa parte aqui. Vocês já sabem como remalhar, acredito eu que em outros... Quem tá me acompanhando já sabe como remalhar. Coloco os 2 pontos na agulha, insiro, laço. De 2 pontos eu faço 1. Devolvo o ponto para agulha, laço, 2 pontos fiz 1, e assim eu vou até a final da carreira. Devolvo sempre o ponto para a agulha, e aí pego o próximo ponto juntos e vamos tirá-lo. E assim nós vamos fazer com todos os pontos, sempre devolvendo o ponto que foi feito para a agulha. Tirando 2 pontos juntos várias vezes. Aí, esse último aqui, eu vou fazer mais um ponto e vou puxar e dar uma folga. Ui, uma folga no fio, porque eu vou precisar de fio para costurar. Cortei. Vocês viram que foi uma coisa bem rápida, não foi uma coisa demorada. O que acontece? Vocês podem utilizar, o meu ficou bem fluxinho o ponto, tá? Porque eu utilizei uma agulha 6. Pode ser utilizada uma agulha menor, né? Ficaria mais apertado na cabeça da criança. Agora, o que eu vou fazer? Eu comecei por aqui, eu vou contar quantas carreiras aproximadamente eu fiz, certo? Vou contar pelas essas correntinhas aqui, que é uma forma rápida de ser contado, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, certo? Se eu multiplicar, eu vou ter 52 carreiras neste caso aqui, com este fio, com esta agulha, com o meu ponto, certo? Vocês podem ter mais correntinhas dessas ou menos. Por que eu contei as correntinhas? Porque eu preciso de uma referência para fazer o top, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Que agora eu vou produzir o top. Aqui eu vou fechar, né? Vai ficar pequeno, parece muito pequeno, mas não é pequeno, gente, porque ele estica. Ele vai esticar. Essa medida que eu tenho é para uma criança de 4 mesinhos, quer dizer, uma criança bem pequena, né? Ó, não sei se vocês conseguem, mas é uma medida que não é pequena, parece pequena, mas não é. Porque o que contei? Eu vou precisar de metade do número de carreira para poder fazer top. Então, eu vou colocar 10 pontos nas agulhas novamente. Lá vamos nós, já vou começar. Eu coloco 10 pontos e vou fazer 13 carreiras. Eu posso fazer 12. 12 não, vão ser 20. No caso, como é metade, não é carreiras, né? Seriam 13 cordõezinhos deste aqui para fechar a metade. Posso fazer 12? Posso fazer 12. Então, lá vamos nós. Eu vou começar com as 10 e vamos ver o que eu faço da frente.
Lembrando sempre que o tricô é algo bastante democrático, você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode alterar, você pode ampliar, você pode diminuir, de acordo com a sua necessidade. Montei os 10 pontos. Aí. E aí eu já retiro e vou trabalhar os 10 pontos. Lembrando que eu vou fazer sempre ponto musgo, tá? Eu trabalho todas as carreiras ou em meia ou em tricô. Eu optei pelo tricô. Vou trabalhar com o mesmo tipo de agulha, com a mesma agulha número 6, para fazer o top. Lembrando, nós estamos fazendo o top com 10 pontos nas agulhas. Eu vou paralisar, vou fazer as 12 carreiras aqui. 12 carreiras não, seriam 24 carreiras, que é do top, e já volto quando essa parte estiver pronta, porque isso não tem mistério nenhum. São as 10 pontos trabalhando por 24 carreiras. Ó, como eu havia dito, terminei, fiz por 24 carreiras. É interessante que ele fique um pouco menos do que a metade, para que apareça o top, ok? Então, ele vai ficar, quando diminuir assim, ele fica, né? E ainda falta essa tirinha aqui, que no grande eu fiz com 6 pontos, e eu agora vou confeccioná-la com 4 pontos. Mais uma vez, vamos começar o trabalho. Colocando 4 pontos na agulha. Não quero deixar muita sobra de fio, querendo economizar, ai que horror. Ai, não deu. Que droga. Vamos de novo. Um pouquinho mais, até é bom para costurar. 4 pontos. É uma tira bem fininha mesmo, não precisa ser muito larga. E vamos trabalhar os 4 pontos. 4, 5 pontos. Opa. Todo em musgo também. Menor parece estranho. Esse modelinho é algo que provavelmente vocês não viram por aí na internet. É bonitinho. Dá para ser feito em qualquer cor. Adulto também utiliza. Se fizerem mais largo, dá para utilizar como touca, principalmente para quem gosta de fazer rabo de cavalo ou fazer coque. E ajuda a manter a cabeça aquecida. Lembrando que eu estou fazendo em lã, mas em locais com temperatura mais quente, pode ser feito em linha, na linha da tua preferência. Eu tô usando fio molé,
mas você pode produzi-lo em qualquer outro tipo de linha. Aqui não é muito grande, gente, mas assim, ó, tem que caber esses dois. A bolinha vai pra lá, você vem pra cá, você, ó, e tem que ficar bem apertadinho. Então, eu já, ó, bem apertado, até sobrando, tá? É mais ou menos assim que a gente... Porque vai ter diferença de um tamanho para o outro, de repente, se tu fizeres mais larga, vai precisar de mais carreiras, tá? São aproximadamente, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10 carreiras, na real, acho que são, eu acho que 10 são o suficiente, tá? Mas eu já fiz, não vou voltar, vou só fazer o arremate. Juntei 2 pontos, devolvi pra agulha, juntei 2 pontos, devolvi pra agulha. Fiz mais um ponto. Fiz uma laçada, cortei e deixei o fio pra costurar, tá? Agora, infelizmente, esse fio é um resto de fio, e aí ele ficou com alguns nozinhos, tá? Depois eu vou fazer os arremates para que ele suma, né? Esse eu não vou desmanchar, eu vou deixar ele como mostruário. E vamos dar início às costuras, então. Para isso é necessário uma agulha de tapeçaria. Eu sempre chamei essas agulhas de vagonite, porque a minha avó me ensinou assim. E agora eu sei que não, que é agulha de tapeçaria. Vou pegar o fio mais longo, neste caso. Aqui, eu não cuidei isso, de saírem, os dois fios acabarem do mesmo lado, ou um de um lado e outro de outro, tá? Na real, eu só dei sequência ao trabalho. E eles acabaram do mesmo lado. Tá. Esse aqui vai ser o avesso. Então, eu vou inserir e vou fazer uma costura. Primeiro é o laço. Novamente. Opa, não foi. Cada um tem o seu jeito de costurar, tá tudo certo, tá? Eu costuro assim. Se vocês aprenderam de forma diferente, não tem problema. O importante é dar o remate correto, tá? Bem fechadinho aqui no começo. E aí, eu insiro para que a agulha saia lá do outro lado. Virei. E aí, eu vou pegar ponto de um lado, ponto de outro, ponto de um lado, ponto de outro, até o final da carreira, tá? Se você... Também tem gente que faz assim, costura lá do outro lado, só faz, sabe? Também não vai aparecer nesse caso, então não tem muito... Mas eu tenho o hábito de costurar sempre do mesmo jeito. Então, vou continuar a sequência no meu jeitinho de costurar, tá? Podia ter costurado diferente? Podia, mas... Essa é a parte mais importante, eu acho, porque o restante todo mundo sabe fazer, mas a parte da montagem é uma das mais importantes. Que tricotar, no fim das contas, é a parte mais fácil.
Ó, uma das coisas que eu faço quando tô tricotando, eu vou puxar o fio, aí ele franziu, aí o que que eu faço? Eu puxo ele de volta e acomodo o fio para que ele fique do tamanho certo. Aí, ixi, caiu da linha. Eu venho para fechar e dar o acabamento com o fio. Que daí tu pode fechar, porque num blusão, por exemplo, ele não vai ficar curto o fio, nem frouxo demais que abra a costura, tá? Ficou até bem bonito o detalhe da costura. Eu já fiz o acabamento, poderia cortar o fio, mas eu vou guardar, porque pode acontecer de eu necessitar do fio mais lá na frente. Aqui é só fazer o acabamento deste fio. Eu vou fazer desses aqui eu vou fazer depois. Ó, esses aqui eu vou fazer depois. Não preciso mostrar no vídeo. Acho que não preciso mostrar no vídeo. Vamos fazer o acabamento desses que são da ponta. Porque quando você for produzir, procure pegar um novelo inteiro. Esta produção aqui gastou 30 gramas, ou seja, menos do que um novelo de 40 gramas, tá? Isso é para vocês terem uma noção. Então, com um novelo de 40 gramas, é possível produzir uma tiarinha dessas e ela serve para adulto, tá? Essa pequena eu realmente não pesei ainda, como é um resto de lã, não tem como saber. Mas provavelmente dá duas desta. Com tranquilidade. Eu já procurei deixar as emendas pro lado que deveria ser o avesso da peça, tá? Esse é o direito. E aí, o avesso vai ficar com esses restos de fio. Mais ou menos é isso que eu faço com todos os fios que sobram, ou numa peça maior, se eu precisar, eu lacei lá. E dentro, volto a agulha de onde saiu o fio. Com isso, eu confecciono um nozinho, ó. Tá? Aperto bem, que daí não corre o risco desse fio se romper e soltar do trabalho, né? Faço mais uma vez no mesmo nó, tá? Tô fazendo mais de uma vez para que ele fique bem apertado. Isso dá para fazer tranquilamente, ó. Agora eu vou cortar o fio bem rente, porque ele tá bem firme, bem garantido que não vai romper, tá? Esses fios aqui eu vou enfiar também por dentro, tá? Para que eles não apareçam. Próximo fio vai ser essa ponta aqui, que essas pontas aqui eu não tenho por que deixá-las para depois. Mesma coisa, eu vou procurando um lugar para inserir a agulha, ó. Insiro. Aqui não ficou bom. Isso é ajuste, cada um vai ter o seu jeitinho de ajeitar o fio. Primeiro ele só passa, ele não precisa prender em nada. Ó, tá ali e não tá e não aparece, né? Aí eu dou, como ele não é um fio muito grande, eu vou dar uma volta e passo dentro do laço novamente a agulha. E aí eu já dei um nó. Posso apertar, que ele já vai ficar bem firme. Mas, para garantir, eu vou fazer mais um. Ó, passei no tecido, vim até aqui e passei no laço anterior.
e apertei. Agora, eu vou fazer diferente, eu vou inserir, ó, é no mesmo laço, tá? De novo. Como o fio é curto, tô fazendo com as costas da agulha, tá? Apertei bem apertado. Este ponto pode ser cortado bem rente, porque ele não vai interferir e não vai romper. É garantido que ele não rompe, tá? Esse aqui a gente faz assim, ó. Como ele é muito curto, a gente tem que inserir primeiro no lugar onde a gente quer. Depois a gente enfia. Puxa ele. E faz uma tentativa de nó aqui. E aí eu aperto, tá? E posso cortar ele rente, que ele não vai desfazer. Às vezes é importante que essas coisas aconteçam para que a gente possa passar esse ensinamento para vocês. Aqui também saiu curto, vamos dar um nó. Não sei se eu consigo dar ele na volta. Não vai, ó. Vai de novo. Isso, às vezes, é bom uma agulha de crochê, porque como o fiozinho é curto, ele vai te ajudar na hora de dar essas voltinhas todas aí. Ó, puxaria com uma agulha de crochê mais fácil. É um nó. E aí eu posso cortar rente, que ele não vai atrapalhar. Esse aqui eu vou fazer depois, porque já tá bem longo o vídeo. Ó, aqui ficou a costura, certo? Então, eu vou pôr o laço bem aqui em cima, ó. E esta parte vai por cima das outras duas, tá? E vai ser costurado na traseira. Tenho que juntar esses dois aqui e fazer um laço pequeno. Talinha na agulha. Tô pegando, utilizando o fio mais curto, porque ele ficou até bem comprido, tá? Ó, de novo, ó, esse é o pequeno que a gente fez, e a gente tem que fazer com que ele costure com o seu outro lado para ficar um círculo. Aqui, como ele vai ficar escondido, ele pode ser só uma costura mais simples. Vou dar um nó nesse fio aqui que acabou. E tá pronto. Agora é questão de ajeitar. Tem fio sobrando aqui. Tá, aqui, aqui. Agora, a gente acomoda o top, o laço. Tu observa que ele não tá bem centrado, ele não tá bem no meio, tá? Então, eu vou puxar e vou acomodar para que ele fique no meio. Caso ache necessário, pode inclusive contar essas correntinhas aqui para ver se ele tá bem no meio. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Agora ele tá não tá ainda bem no meio. 1, 2, 3, 4, 5. Para esconder aquela dali. Vamos lá. Aí a gente vê se ficou mais para lá, mais para cá. Dá uma ajeitadinha para que ele fique o laço. Não ficou bem no meio. Bem no meio. Tá? Tá, ficou. É para ter ficado no meio. Tá? Agora eu vou pegar aquele fio. Ó, outra coisa, ó. Aqui é a costura dessa parte aqui. Ela tem que ficar aqui embaixo para que ela não apareça. Todo esse detalhe, não precisava ter colocado esses detalhes. Mas eu acho importante que fique escondido a costura, já que tá ali, que ele fique escondido por trás, certo? Ó, ficou. A gente pode fazer uma coisa aqui nesse top, que é fazer o ajuste. Antes de dar o acabamento final, a gente faz esses ajustes. Aí, eu vou pegar aquele fio que eu falei que era o mais comprido, que tá aqui, que era da costura de baixo, tá? Vou enfiar a agulha. Vou enfiar a linha na agulha. Vou fazer com que ele saia pra aqui. E aí, depois de ajustado, bem ajustado esse fio, a gente faz uma conexão com a ponta do laço, o laço e a tiara. Cuidando para que fique em cima de algum fio. Ficou. Vamos lá do outro lado. Um ponto simples até. Vem pra cá novamente. E passa pro outro lado também. Aqui fica grosso por causa da costura. Então, não tem problema, é assim mesmo, tá? Ó. Acho que firmou. Senão, esse laço aqui, ele vai correr e vai sair de cima da tiara. E a gente dá um laço. Opa, fugiu. E aí, tá a nossa tiara prontinha. Para um tamanho bem pequeno, bebê. Até o nosso próximo vídeo.